Imagine estar numa festa lotada. Luzes coloridas, música romântica tocando. Há aquela maldita música. Rostos desconhecidos. E alguém grita: beijo, beijo. E uma multidão inteira começa gritando para você beijar um cara que mal conhece. E o pior, você vai beijar. Por quê? Não porque você está apaixonada, porque um elevador velho, um síndico ranzinza e uma proposta indecente transformaram a sua vida num desastre delicioso. Bem-vindo à vida da pop. Mas, antes disso, voltemos algumas semanas. Antes da mentira, antes do elevador, antes do desastre perfeitamente cronometrado. Eu sou o tipo de pessoa que tem uma planilha pra tudo. Tipo, tudo mesmo. Datas do casamento, lista de convidados, controle de gastos, playlists temáticas por humor, menos controle emocional. Esse, infelizmente, ainda tá em fase beta, uma chamada de vídeo abre. Do outro lado da tela tá o Joel, meu noivo, cozinhando. Ou melhor, tentando não incendiar a cozinha. Ele olha pra frigideira como se estivesse desarmando uma bomba. Fala comigo, mas sem olhar. Com aquele tom distraído que mistura afeto com desatenção crônica. Amor, viu os locais de casamento que eu mandei? A gente precisa reservar logo, senão... Já era. Ele sorri. Mas é aquele sorriso de: tô aqui, mas também tô fritando carne em pânico. Vou ver hoje, juro. Tá na minha lista. Ele diz, sem nem piscar na minha direção. E desliga, e eu acredito. Porque eu sempre acredito primeiro. Questiono depois. Talvez meses depois. Fecho o notebook, largo o celular e fico ali, só olhando pro nada, pensando se casamento é mesmo sinônimo de solidão organizada. E do nada. Entra quem? Ela. Ingrid Jordan.influencer. Empresária. Símbolo de autoestima tóxica com uma linha de maquiagem que promete despertar. Sua deusa interior. Ela entra como sempre entra, como se o ambiente pertencesse a ela. Casaco branco estruturado, óculos de sol dentro da sala e um copo de café sem açúcar numa mão, com o ego flutuando na outra. Pop. Ela grita do nada. A reunião com a Aspire foi marcada para daqui a 2 semanas. E até lá, você vai me ajudar com outra coisa. Eu levanto no susto, sorriso automático, coração pesado. Claro, com Ingrid é assim. Ela exige. Você entrega. Ela diz que foi ideia dela. E você agradece como se tivesse ganhado um abraço. Ingrid, empolgada. Ah, e outra coisa. Milo Escher vai ver a cobertura do seu prédio hoje. Quero que você leve ele até lá. Eu? Confusa. O quê? Por quê? Ingrid, mexendo no celular, como se fosse óbvio. Porque ele é gerente de criação da Aspire Pop. E eu quero essa reunião há meses. Você comentou comigo, semanas atrás, que a cobertura do seu prédio estava para alugar. Pois bem, eu usei a informação. Pausa. Já liguei pro síndico. Marquei com ele às 2 da tarde. Você vai acompanhar o Milo e mostrar tudo. Ela usou a informação que eu dei sem pensar, para agradar o homem que pode aprovar uma campanha nacional para a marca dela. Ingrid, sorrindo como se tivesse feito caridade. Mostra o prédio. Seja gentil, mas nada de ser pop demais, ok? Não fala de emoções, não entra em papo de infância. Mostra o elevador, a vista, elogia o piso. E sai. Pausa. Com graciosidade. Ou seja quem eu finjo ser, por meia hora. E foi assim que numa terça-feira qualquer, eu virei guia de um estranho charmoso. Então tá, marcado para as 2 da tarde. Novo candidato. Cobertura dos sonhos. E Tony, o síndico mais desconfiado do planeta, já me esperando lá em cima com aquela cara de eu odeio jovens. Só que dá 14h05, 14h07. É nada. O prédio tava em silêncio. Até os pombos estavam atrasados. Aí eu penso, vai ver o cara tá lá embaixo e se perdeu no hall. Desço. Quando chego no térreo, adivinha? Não tem ninguém. Só um senhor roncando no sofá e uma planta caída no canto que claramente desistiu da vida. Respiro fundo. Volto pro elevador, sozinha, frustrada. Mas aí, quando as portas estão quase fechando, um braço entra. Rápido,
decidido, cheiroso. E quem aparece? Um homem alto, camisa branca de linho, mochila de couro no ombro e um sorrisinho de quem já atrasou e tá convencido de que o charme vai resolver tudo. Ele olha pra mim e diz: subindo, e eu penso: não acredito que esse é o Milo Escher. Mas, o que eu digo? Não. Eu gosto de me trancar em caixas metálicas apertadas para refletir sobre minhas péssimas decisões. Ele ri. Entra. E, claro, o elevador treme, range, suspira, igual a mim por dentro. De repente, ele empalidece. Tá. Talvez eu tenha esquecido de mencionar que eu sou levemente claustrofóbico. Eu nem hesito. Abro a bolsa, puxo um saquinho de papel e entrego. Toma. Salvadora de estranhos desde 2019. Ele segura o saquinho com as duas mãos como se fosse um antídoto. Respira fundo. Sorri. Você sempre anda equipada contra colapsos nervosos? Só nas terças. Respondo. A gente ri. Bem de leve. Mas é aquele tipo de riso que quebra o gelo, sabe? Aí ele me olha e diz: você trabalha aqui? Ou é algum tipo de anjo da guarda local? Eu encaro ele por um segundo. Sou quem vai te apresentar pro Tony. O síndico. O homem que decide se você vai morar no paraíso ou ser banido eternamente. Ele arregala os olhos. Mas o sorrisinho continua. Aí eu penso, Tony vai detestar ele. Mas eu, talvez nem tanto. O interrogatório do síndico. Quando o elevador parou lá em cima, a primeira coisa que Milo viu foi um vaso de samambaia pendurado. E a segunda coisa foi o Tony. O próprio. Braços cruzados. Cara de exame de raio-x emocional. Tony tem uma habilidade quase sobrenatural de olhar para alguém e saber se a pessoa vai pagar o condomínio em dia, ou dar festa com DJ até 4 da manhã. A gente sai do elevador e ele já dispara. Esse é o tal candidato? Eu respondo com um sorriso profissional. E zero fé. É sim, Milo Escher, profissional, estável, organizado, adora plantas. Mentira. Milo estica a mão para cumprimentar. Muito prazer, Sr. Tony. Tony ignora a mão. Ele cruza os braços mais forte. Olha Milo nos olhos, depois escaneia dos pés à cabeça. E manda. Você é casado? Silêncio. Milo, ainda com um meio sorriso, responde. Solteiro, mas comprometido com a paz doméstica. Tony responde sem piscar. Então não. Milo dá uma risada curta, achando que é brincadeira. Perdão? Tony franze a testa como se tivesse sido ofendido. A cobertura não é pra solteiro. Gente solteira faz bagunça. Dá festa. Traz gente esquisita. E eu já tenho que lidar com o do 203 que toca a gaita às 3 da manhã. Eu dou um passo à frente tentando salvar. Tony, ele é quieto. É publicitário. Trabalha muito. Odeia. Gente, Milo me olha tipo, ué, odeio? Tony suspira como quem já enterrou 1000 esperanças naquele corredor. Você é confiável agora, sozinho. Mas vai saber depois? Namora. Termina. Vira DJ. Aluga pra Airbnb. E aí ele conclui. Aqui é prédio de família. Milo levanta a sobrancelha. DJ virou profissão proibida? Tony. DJ é o início do fim. A gente ainda tentou. Mostrei o portfólio profissional do Milo. Disse que ele sabia cuidar de suculentas. Quase inventei que ele meditava às 5 da manhã. Nada funcionou. Tony virou de costas e disse, boa tarde. A porta é a mesma por onde entraram. 2 dias depois, tô no escritório da Ingrid, respondendo e-mails, fazendo lista de tarefas impossíveis. Quando Ingrid entra. Pop, a reunião com a Aspire foi confirmada. Daqui a 2 semanas. Ótimo. Tempo suficiente para enlouquecer mais. Um pouco. Tô organizando os brindes da Ingrid na sala da reunião. E aí a porta abre. Camisa social dobrada no antebraço. Tablet, sorriso de lembra de mim? Milo, ele me vê, eu vejo ele. Silêncio, choque, microinfarto. Milo, provocando. Olha só, minha salvadora de elevadores assassinos. Ele senta, na cabeceira da mesa, o gerente de criação da Aspire, ou seja, o homem que pode mudar minha vida profissional. Ou me ignorar como se eu fosse uma parede bege. Ingrid começa a falar. Muito. Mas Milo só olha pra mim. Milo. Pop, se você fosse lançar essa marca, qual seria sua abordagem? Silêncio.
Meu cérebro congela, mas meu coração empurra as palavras. Pra fora. As pessoas não compram maquiagem. Compram estilo de vida. A Ingrid é o produto. A gente só precisa contar isso direito. Milo sorri. De canto, Ingrid sorri também, mas parece que vai quebrar os dentes. Na saída da reunião, lá estava ele. Milo. Encostado na parede como se fosse um personagem secundário em filme, mas com energia de protagonista. Braços cruzados. Sorriso fácil. Você é boa. Muito boa. E é mais interessante do que... Parecia no elevador. Eu já ia inventar uma desculpa para sair dali, quando ele solta. E se você fosse minha noiva? Pausa. Sim. Ele disse isso. Do nada. No meio do corredor. Com a maior naturalidade do mundo. Eu travei. Meu cérebro piscou. Desculpa? Foi tudo que eu consegui dizer. Ele riu. Daquele jeito que só gente bonita e ousada sabe rir. Pensa comigo. Ele começou, como se estivesse oferecendo um café, não um contrato de casamento. Fake. Você mora no prédio. Conhece o síndico. O Tony já confia em você. Eu preciso da cobertura, mas ele só aluga para casais estáveis. Ele deu um passo mais perto. Se você for minha noiva de mentira por 2 semanas, ele assina o contrato e eu consigo o apartamento. Eu só encarava ele, sem piscar, como se estivesse tentando decifrar se aquilo era loucura ou genialidade disfarçada. E então ele continua, agora baixando a voz. Em troca, eu te coloco oficialmente na campanha da Ingrid. Crédito real, cargo real. Você sai da sombra da Egolândia e entra no time de criação da Espire. E, eu claramente abalada pelas palavras crédito real e cargo de verdade, ainda tentei argumentar com a única coisa que fazia sentido naquele momento. Eu sou noiva, de verdade. Tá, mas o Tony sabe disso? Ele respondeu. Ele... Já viu o cara? Já viu uma aliança? Uma foto? Não, né? Então, tecnicamente, você tá noiva de ninguém. Eu abri a boca. Fechei. Abri de novo. E ele, com o timing de um comediante bem treinado, completou. Vai ser de mentirinha, até eu conseguir o apartamento. Aí a gente assina o divórcio, simbólico, e você volta pro seu noivo real. Foi ali, parada naquele corredor branco e iluminado artificialmente, que meu cérebro dividiu a tela entre 2 versões da minha vida. De um lado, a Pop assistente da Ingrid, noiva de um cara distraído, esperando respostas que nunca vêm. Do outro, a Pop que faz uma loucura, uma só, por 2 semanas, com um cara que sabe exatamente o que quer, e parece acreditar que eu mereço mais do que carrego. E foi assim que a pior ideia da minha vida virou proposta oficial, sem flores, sem anel. Só uma troca de olhares e um aperto de mão imaginário. Mas que spoiler! Ia mudar tudo.